boa noite. Essa é a segunda edição do programa Falando de Empreendedorismo, uma iniciativa do Sim Comércio com apoio do Sebrae. Eu quero agradecer você pela audiência no primeiro programa, muita gente participando ao vivo. Quero aproveitar também para me desculpar porque nós não conseguimos falar o nome de todos, tivemos ali problemas para atualizar, acabei não citando muita gente que esteve, participou ao vivo. Quero agradecer você e hoje a gente vai se esforçar aqui para citar todo mundo que está participando ao vivo. Eu quero então convidar você a participar, mandar sua pergunta, mandar um abraço para os entrevistados, enfim, o que você quiser, o programa aqui é todo seu. E hoje nós vamos receber convidados muito especiais. Nós vamos receber Simone Lopes, nós vamos receber Emerson Cavadas, vamos receber o Padre Elísio. E no último bloco, você sabe, sempre um convidado muito especial. Hoje nós vamos receber aqui nos estúdios Sim Comércio, Júnior Araújo, ele que é empresário, proprietário da Eletroferro, também da Perfil Líder e é presidente da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica. Vamos dar sequência então ao programa, falando da nossa primeira convidada, que é formada em Administração de Empresas pelo Centro Universitário das FMUs, pós-graduada em Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atualmente é gestora do CIE, onde lidera uma equipe com mais de 50 colaboradores. Em agosto de 2017, ela sentiu a necessidade de auxiliar outras mulheres a investir e a crescer no seu negócio. E por isso ela criou os seus próprios canais no YouTube, no Instagram e no Facebook com o domínio Morena Jambô. A partir daí surgiu a palestra 7 Passos Poderosos da Autoestima. Com vocês, nós vamos receber Simone Lopes. Com você, Reginaldo Sena, boa noite, Marcelo Paranzini. Boa noite, Luiz Cláudio. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Simone, pela oportunidade de estar aqui conosco. Boa noite, Reginaldo. Muito boa. A tua história é perfeita, né? Marcelo, obrigado. Mais uma oportunidade de estar aqui junto conosco. Boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez. Agradeço pela oportunidade para a gente trocar essa ideia aqui. E você que está aí conosco nas redes sociais, é um prazer imenso a gente poder trocar essa ideia e conversar um pouquinho, porque a troca de experiência vai te ajudar e muito a você decidir tomar alguma decisão aqui e ali, com base em um projeto, e tocar a vida é muito importante. Mas Morena Jambô. Simone, é importante isso, porque todos nós temos um sonho. Uhum. A gente acredita, a gente quer fazer algo diferente, a gente quer sair do lugar comum, não é? Nesse teu projeto eu vejo aqui que você tem 7 Passos Poderosos da Autoestima, que é palestra que o teu projeto Morena Jambô aqui já deu e dá para mulheres. Qual é a dica que você dá para aquela pessoa que está em dúvida? Qual é a grande sacada? Como é que faz para tirar o sonho da cabeça e botar ele para funcionar? Atitude. E a primeira coisa que eu fiz quando eu vislumbrei o projeto Morena Jambô foi mandar fazer a minha logomarca. Eu nem sabia o que ia dar. E aí eu fui numa profissional de marketing, eu falei, eu quero a minha marca, o propósito é esse. Então eu defini um propósito. Simbologia, você já criou a sua própria simbologia? Já criei a simbologia para que isso pudesse sair do papel. Porque o sonho, na verdade, se você não tiver uma atitude positiva, ele não vai passar apenas de um sonho. Então o que eu fiz foi ter uma ação. Tá. E aí eu comecei a procurar canais, eu procurei justamente profissionais que pudessem também me auxiliar nessa primeira empreitada. Assisti muitas palestras também, para ter também, saber a argumentação, como é que eles se comportam em palco, qual que é a abordagem desses palestrantes renomados que estão no mercado. E aí eu criei a palestra 7 Passos Poderosos da Autoestima, que inclusive foi um pedido aqui do Sim Comércio, para o projeto que foi do Dia Internacional da Mulher. Tá. Na ocasião acabou não acontecendo esse projeto, mas eu falei, a palestra está pronta e ela vai sair do papel e ela vai ser aplicada. E a primeira turma que participou da minha palestra foi a minha equipe de trabalho. Olha só. As mulheres da minha equipe. E quando eu fiz a palestra pela primeira vez, eu percebi uma diferença de comportamento nas mulheres logo após a palestra. Então eu percebi que ia muito além de só o conteúdo. De fato, fazia as pessoas refletirem e essas meninas se tornaram empoderadas no ambiente de trabalho. E eu falei, então eu quero estender isso além das fronteiras da empresa que eu trabalho. Então isso acabou se disseminando aqui no município, então eu tenho feito várias palestras. Inclusive eu vou dar uma palestra agora, dia 24 de novembro,
na Make Lamour, é uma palestra gratuita, com cunho solidário, então quem quiser participar vai levar 1 quilo de alimento e por aí vai. E aí tudo começou com uma atitude positiva. Legal. Se eu fosse te perguntar, seria muito simples eu dizer para você, se eu perguntar para o Marcelo Parazinho de Sebrae, atitude só basta? A atitude é importante, mas só atitude não basta. Tá. Realmente é necessário que quando você tem aquele objetivo que você quer alcançar, faça como muito bem a Simone fez, né? Primeiro busque informação, capacitação, entenda qual é, né, a necessidade que ela tem para se comunicar com o público. Então ela identificou, né, uma forma de estar próxima ao seu público, utilizando, né, a sua própria pessoalidade, né, aquilo que você tem como criar um elo, uma ponte de aproximação. E isso faz muita diferença, porque muitas vezes nós não conseguimos nos comunicar com o nosso público. E nós vimos aqui no caso que isso foi feito. Então isso facilita bastante, aproxima e abre as portas. Ou seja, o que ela fez é uma dica importante para você. Se tem um projeto, quer montar um negócio, primeiro tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar, tem que conhecer o mercado. Quer dizer, ela foi atrás, pesquisou, participou de palestras. Quer dizer, não basta só você ir colocar em prática, porque se você não procurar entender o ambiente que você está entrando, se você começa assim, vamos dizer, de peito aberto, sem saber o que está fazendo, pode ser que na primeira tentativa já vai desistir, não é? Exatamente. Simone? E uma coisa importante também, que eu até complemento o que o Marcelo falou, é ter conteúdo relevante também. Porque hoje na era da tecnologia, a informação ela é muito fácil, o público está exigente, então não é qualquer coisa mais que o público aceita conforme era no passado. Então até mesmo a pesquisa de conteúdo, qual a linguagem que você vai falar com essas mulheres, que tipo de abordagem que você vai ter, é muito importante. Então acho que o conteúdo relevante também eu tive que pesquisar muito, aonde eu tocaria no coração delas, mas que fosse importante para elas terem aplicabilidade na vida. Então isso também foi muito importante. Agora é interessante, nós estamos falando de serviço, né? Serviço é diferente da gente comprar um produto, que você vai lá, compra o aparelho, você leva para casa, pode olhar, divertir, fazer foto, né? Serviço é um negócio abstrato. Tem alguma dica que o Sebrae daria? Como é que a gente precifica serviço? Sim. No caso dela, por exemplo, palestra. Como é que a gente precifica isso? O serviço, no caso até específico de uma palestra, né? Primeiro é necessário entender quais são os custos, né, que ela vai ter para realizar a palestra. Então esses custos podem estar ligados a deslocamento, a material utilizado, né? Além disso, é preciso saber, né, um valor hora que ela quer ter de remuneração pelo seu serviço. Como é que a você palestra calcula é um isso? serviço. Como é que você calcula o valor? Bom, o valor... Seria esse? A viagem, a gasolina, o ônibus? Esta é um dos valores que vão compor o preço, mas não é só ele. Tá. Então, vai levantar todos os custos que estão embutidos, porém, é necessário que inclua, não é, o valor da hora. E esse valor da hora, como que ela chega a esse valor? Primeiro pode ser aquela expectativa que ela quer de remuneração, para atividade. Tá. Essa remuneração pode ser algo que ela tenha como objetivo, que ela quer ter de receita nas suas palestras, ou até uma referência com outros palestrantes similares, para que ela consiga então fazer um preço que está equiparado com o mercado. Agora, é óbvio que a palestra, né, o palestrante, ele acaba se diferenciando porque é ele que faz. Então, um palestrante não é igual ao outro. Aí preço é uma coisa e o valor é outra. É verdade. E aí pode haver um ajuste nesse momento para a precificação também. Simone, uma curiosidade. Você já passou de você chegar assim, puxa, vou cobrar tanto? Já me gerou dúvida se aquilo era caro ou barato? Nossa, isso gera muita dúvida. E como é que você resolve isso? Será que 100 tá bom? Negociando, né? A negociação. Como é que Geralmente assim, eu já coloco um valor um pouco acima para chegar no meu valor esperado. Ih, não fala isso não para o pessoal não ouvir. Pra gente poder negociar, ter um poder de barganha, né? Você poder negociar o valor. Vou confessar para você, Reginaldo, que no começo eu fiz muito trabalho gratuito. Até mesmo para também sentir se isso ia ser aceito. Né? Então você não chega já colocando um valor, você faz muita degustação, você vai como convidado em alguns eventos. E aí quando isso começou a ter retorno, eu falei, agora está na hora de precificar. Então também eu tive que ouvir muita pesquisa. E tem uma coisa importante que o Marcelo falou, o negócio tem que ter sustentabilidade. Então enquanto eu estava planejando toda a questão das palestras, eu sabia que por um tempo eu não ia ter o lucro, mas eu ia ganhar público.
Então, isso também fez a diferença. Você primeiro ganha o público, você tem sustentabilidade, sabendo que você vai conseguir se manter no período, até porque eu não vivo das palestras, né? Hoje eu tenho a minha principal atividade é como gestora executiva do CIE, mas eu faço com amor as palestras. Então, de fato, também eu tive que primeiro começar de uma forma tímida, conhecendo o público, me sustentar, sabendo que aquilo não ia me trazer sustentabilidade no começo, mas que a longo prazo, lógico, o valor financeiro também é importante. Interessante. Ela falou um assunto que eu acho que é um assunto que a gente precisa tocar aqui num ponto importante. Tem gente que fala assim, não, eu acho que eu vou trabalhar de graça, pô. Eu vou lá fazer de graça. Não tem essa coisa. Eu sou advogado, além de ser presidente do sindicato, e eu presto consultoria para algumas empresas, e tem empresas que me procuram pela primeira vez que eu faço de graça. Você falando isso? Interessante. Eu falo, não, eu estou com um problema. Tudo, claro, vou focar na questão trabalhista, acordos e convenções coletivas, que é a minha área, eu sou expertise nisso. Mas eu ainda tenho algumas coisas que eu faço de graça e alguns colegas me criticam por isso, né? Uma colega que eu faço tem amigos próximos. Tá correto? Do jeito Sim, que ela faz? porque quando a gente fala em serviço, né, o primeiro ponto é você conseguir se tornar visível, né? As pessoas têm que ver você como um prestador de serviço, seja um advogado, um palestrante, né, saber o que você faz. Nesse momento, você precisa atrair um público e para isso, muitas vezes, você faz, né, uma atividade aí pro bônus, né, que é aquele que você não vai buscar uma remuneração, mas você vai se tornar visível, vai atrair o público. E, ao mesmo tempo, quando você começa a explorar o seu conteúdo, você cria também no serviço a credibilidade. Porque quem está contratando uma pessoa para prestar serviço, aquela pessoa precisa passar uma credibilidade. Sim. Porque, como você muito bem colocou, o serviço ele é intangível, não é um aparelho celular Você que você pega, pega, né? Exatamente. E o serviço, a pessoa, às vezes, ela inclusive, ela adianta o pagamento para receber a prestação do serviço. Então precisa ter uma confiança, uma credibilidade muito grande no profissional. E é uma forma de realizar essas atividades no início para você conseguir conquistar esses dois pontos. E é interessante, porque mesmo assim você tendo uma palestra, você vai lá se apresentar, você não está recebendo ainda por isso. Sim. Assim como é um produto, um bolo, alguma coisa que você faz, que as pessoas fazem a degustação. Não, estou dando de graça, não. Como é que as pessoas vão conhecer o meu produto e comprar se não experimentar? Não é? Exatamente. Então precisa experimentar. Agora, uma curiosidade, isso deve ser uma felicidade enorme para a gente que entrega o abstrato, né? Como é que as pessoas depois te vê, depois você dá uma palestra? Que sensação que elas te passam? Feedbacks maravilhosos, do tipo, o que você falou aqui hoje era para mim, eu tinha que estar na sua palestra, eu saí daqui com uma atitude diferente. Então a gente começa a receber os feedbacks, né? E os depoimentos que eu tenho gravado, inclusive alguns, eu tenho feito registros, até para uma próxima palestra eu apresentar isso como um escopo do meu trabalho. Então olha o resultado, olha os feedbacks. Quem fala não sou eu, quem fala é meu público. Então ter esse retorno do feedback também é muito importante, montar o portfólio. Uma coisa que o Marcelo falou que eu achei muito importante é que durante um ano inteiro eu fui fincando a minha marca. Eu abri todas as minhas redes sociais, eu procurei me tornar visível ao público, abri um canal no YouTube, aumentei a minha rede do Instagram de seguidores. E quando isso se fincou, aí sim eu comecei a falar das palestras, porque eu tinha algo ali para oferecer. Então primeiro eu fui captando seguidores e aí depois eu entrei de fato com a palestra. Então fui ganhando credibilidade, digamos assim. Agora, é interessante, porque o que ela diz não é uma questão de mera sorte, né? Como é que funciona? Eu vou vender um serviço para alguém e tem alguma dica que você daria para que eu possa me preparar para que isso não seja uma mera questão de sorte? Quer dizer, esse feedback que as pessoas me dão, dá para planejar um feedback positivo? Sim, planejamento, ele sempre é necessário. Quando você vai prestar um serviço, primeiro, você precisa dominar aquilo que você se propõe a fazer. Perfeito. Esse é o primeiro aspecto. Ou seja, se tem uma insegurança, vá se preparar melhor. Se capacita. Se prepara porque, melhor. Uma vez que você está fazendo contato com o cliente e ele perceber qualquer ponto ali que você ficou inseguro, que não é algo que é a realidade, você pode até prestar aquele serviço, mas nunca mais vai ter nunca mais voltar aquela oportunidade. Não é? Então, é muito importante se preparar. Segundo, saber quem é o seu cliente ou quem são os seus clientes, o público-alvo, né? Se você pensar numa palestra ou em qualquer outro serviço, quem vai ser o cliente que você vai atender? Por quê?
não é possível você entregar, possibilitar uma experiência a um cliente que você não conhece. Não é? Então, se você consegue, primeiro, ter a sua formação técnica, a forma como você vai se comunicar com ele e essa capacitação te gerar firmeza, segurança, e você conhecer o seu cliente, quando você fizer esse elo, essa ligação, dificilmente você não vai ter sucesso. E o inverso, infelizmente, também é verdadeiro. Ou seja, eu primeiro tenho que gerar segurança no que eu estou fazendo. Né? Porque quando eu gero segurança, eu automaticamente eu consigo, e aí é importante perguntar isso, enquanto você faz, você tem a plena convicção de que o feedback será positivo, não tem? Sabe por quê, Reginaldo? Por quê? Porque a minha palestra é um case que eu passei. Olha aí. Então é um case real. Quando eu criei os 7 passos poderosos da autoestima, foram 7 erros que eu cometi durante a minha jornada. E que de repente ninguém me ensinou, eu tive que aprender. Então, quando eu aprendi o que era certo, eu transformei 7 passos poderosos da autoestima. Então, mulheres, não cometam esses erros que eu cometi. Então, eu vivenciei isso. Então, eu posso falar com propriedade. A palestra nasceu de uma história pessoal, de uma superação. E aí você colocou isso em prática. Eu coloquei isso em muito mais prática, porque você viveu a dor, viveu a felicidade, Exatamente. viveu a frustração, Exatamente. você viveu tudo aquilo ali. Colocou no caldeirão, fez um caldo gostoso, disse, agora vamos tomar o caldo aqui temperado. É isso. E aí, quando eu entendi todo esse processo, né, que eu amadureci para esses problemas, eu fiz disso uma história de sucesso. Então, por isso que até o meu slogan é usando a minha história para inspirar a sua. Então, foi disso que nasceu. Então, eu falo com propriedade, porque foi algo que eu vivi. Muito bom. Gente, olha, a tua história, olha que importante isso, hein? A tua história pode ser essa somatória de tempero para fazer uma boa sopa, não é? É verdade. Isso ajuda, não ajuda? Ajuda bastante porque é algo que já foi experimentado, as dificuldades né, já foram enfrentadas e você se antecipa agora já conhecendo isso. Já conhecendo. Por falar em caldo, qual é a sopa que você tem aí, Luiz Cláudio? É isso aí, A sopinha. Reginaldo. É isso aí. Olha, muita gente participando aqui no programa de hoje. Vou citando aqui aos poucos. Olha, Bruno Nascimento. Tá aqui também a Mônica Alves. Tá aqui, aliás, o Bruno Nascimento mandando aqui um beijo para Simone. Tá aqui o Aria, toda a família Media Kit acompanhando aqui ao vivo também o programa. A Jéssica Sena nas horas vagas, filha do Reginaldo Sena, hein? Tá aqui também, olha, o beijo aqui do papai, hein, pra Jéssica. O Tiago Barbosa, também tá o Cláudio Honor Olímpio, do Mais Vida, também tá aqui ao vivo. O Johnny Veitz tá aqui também. Luciane Gomes Garcês, tá aqui o Valdir Carleto, um dos maiores nomes da imprensa, do jornalismo da nossa cidade, tá aqui também ao vivo, Valdir Carleto. Tá aqui a Maria José tá assistindo, Maria José que nas horas vagas é minha esposa também. Então, olha, tá aqui todo mundo ao vivo, Renato Alexandre Franco, olha a Soninha do MEP, a Soninha do movimento de empreendedorismo feminino lá dos Pimentas, também tá aqui ao vivo, a Soninha, também tá mandando um abraço aqui para Simone, o Egídio Oliveira tá aqui também, ó, presidente sempre inovando, também mandando um abraço, Egídio. Obrigado, Egídio. O Eric Onofre, ó, o Eric Onofre tá aqui fazendo uma pergunta, vou direcionar para a mesa. Para um empreendedor novo em seu nicho, CNPJ ou MEI, qual seria melhor para ele? Para um empreendedor novo, CNPJ ou MEI? Essa é a pergunta. Deu para entender? Vamos responder? Você, Marcelo. Vai para o Marcelo. Bem, na verdade, você, no caso, estaria formalizando a sua empresa. Tanto o MEI quanto a microempresa ou a empresa de pequeno porte, você vai ter o CNPJ. Né? A diferença vai ser o seu faturamento anual. Então, o MEI é para quem fatura até R$81 mil. Né? Então, se você tem esse limite de faturamento no ano, você pode formalizar o seu CNPJ como MEI. Se for até 360 mil, microempresa. E até 4 milhões e 800, empresa de pequeno porte. Quero aproveitar para dizer, para abrir a empresa, só procurar aqui o Sim Comércio, nós estamos à disposição. É isso aí, então tá respondida a tua pergunta. Olha, vamos encerrando, infelizmente encerrando esse bloco, é com você, Reginaldo. Quero agradecer muito a você, Simone Morena Jambo. Eu que agradeço. Uma guerreira fantástica, obrigado por ter vindo aqui. Posso a tua mensagem para a mulherada aí, vamos lá. Meninas, eu quero deixar o link das minhas redes sociais para vocês acompanharem, seguirem, pegar as dicas de motivação diárias no Instagram, @MorenaJamboOficial com 2 Fs, assim como na fanpage do Facebook também, Morena Jambo Oficial.
E no Obrigado. YouTube, Morena Jambo 77. Muito obrigado pela Obrigada, oportunidade. Reginaldo, viu? eu que agradeço, E tamo mais junto, uma hein? Conta vez. com a gente. Obrigado, Luiz. Mais de 8 milhões de Vamos pro quilômetros bloco. quadrados, mais de 200 milhões de pessoas. O Brasil é gigante. Sabe o que move esse país? Muito melhor, A né? força dos melhor, né? pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas no país, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. E quem está à frente de um pequeno negócio não pode ficar esperando por dias melhores. O dia deles é hoje. Dia de produzir, criar, inovar e de fazer acontecer. Dá para imaginar o país sem esses empreendedores? É preciso reconhecer o seu valor. É com a força dos pequenos negócios que teremos uma economia forte e sustentável. O Sebrae sabe que em cada canto do país tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Aqui tem Sebrae. Olá, voltamos com o programa falando de empreendedorismo, cases de sucesso e histórias inspiradoras. Você viu aí no primeiro bloco uma entrevista maravilhosa com a Simone Lopes e agora você vai conhecer a história dele, que é um sacerdote, isso mesmo, é um padre aqui da Diocese de Guarulhos desde 1988, também é psicólogo de casais,
e atualmente é vigário do Santuário São Judas Tadeu. Com o objetivo de promover network entre os empresários católicos da região, ele fundou o MEC, Movimento Empresarial Católico. Com vocês, Padre Elísio. Com você, Reginaldo. Obrigado, Luiz Cláudio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais um case. Mas você sabe que esses movimentos de empreendedorismo é algo que o sindicato vem cada vez mais, que o Sincomércio vem cada vez mais contribuindo, ajudando para que as pessoas possam se mobilizar, estar fazendo uma sinergia para que todos possam ganhar de alguma forma. Aqui comigo está o Marcelo Parazini, do Sebrae. Um padre, interessante essa pergunta para o senhor, padre. Em que momento que o senhor sentiu necessidade de criar o movimento de empreendedorismo católico? Como é que surgiu essa ideia? É uma inquietação que vinha há uns 5 anos atrás. Certo. Eu percebia que era uma parcela da população, uma parcela dos fiéis da comunidade, da qual nós não tínhamos uma linguagem que fosse compatível com a vida de empresários, comerciantes e profissionais liberais. Então eu não sabia como fazer, como organizar algum trabalho nessa direção, mas eu percebia que tinha que ter um linguajar diferente. Aí conversando com alguns empresários da comunidade, falando dessa preocupação, eles falando da preocupação deles também, aí fomos unindo as ideias e chegamos nesse movimento, a qual hoje atribuímos o nome Movimento Empresarial Católico. E percebemos que é um público que merece a nossa atenção, principalmente porque é o pessoal que gera emprego. Né? E nesse contexto econômico que o país está, gerar empregos, fazer os negócios darem certo, é algo que é fundamental para que a economia possa desenvolver. Como é que o senhor construiu o conteúdo? Como é que foi formatando o conteúdo dessas palestras? Então, surgiu assim da conversa com esse grupo de empresários e nós percebemos que precisávamos manter os empresários e os comerciantes motivados para que eles se tornem empreendedores. Sem dúvida. Não desanime de ouvir falar que o país está em crise, né? Nada vai bem, nada vai bem. Então nós resolvemos dar uma dose de otimismo com conteúdo ligado à fé, desenvolvendo relações, um network entre eles, e aí a coisa vai para frente. Interessante, Marcelo. É um case realmente totalmente diferente, né? Sim. Porque você veja que é um religioso que inicia um movimento, quer dizer, o que ele fez também foi empreender, né? Sim, não com uma visão de lucro, mas sim com uma visão de criar uma sinergia, mas foi também um empreendedorismo aí. Sim, o próprio padre fez isso. Teve essa possibilidade, né? Identificou que havia oportunidade, havia oportunidade ali naquele público que já frequentava, né? a igreja da região. E percebendo isso, muito bem colocado, ele identificou o que era a necessidade, né? Desses empresários, comerciantes. E aí criou, né? Uma ação que pudesse aproximá-los. E principalmente, muitos empresários, né, com as dificuldades, eles tendem a se isolar. Né? A se isolar, ficam na sua empresa, acham que sozinho, com a equipe que ele tem lá, ele vai resolver todas as situações que ocorrem. E nós não recomendamos isso. O ideal é que ele justamente busque informações, conhecimentos com outros empresários, com instituições de movimentos empreendedores, como o Sincomércio, o movimento foi criado, o Sebrae, várias instituições, para que ele possa ter uma visão diferente em rede e consiga, como nós vimos aqui com os cases, as boas práticas, levar aquilo para dentro da empresa e não se isolar. E o movimento aqui, especificamente, ele faz isso, ele cria um grupo, uma união, para que eles possam trocar ideias e um dar suporte, dar apoio ao outro para eles, não é, progredirem. Quando começou com quantos, né? Quanto tempo faz que você está com esse projeto? Em agosto fez 2 anos. 2 anos. Que nós começamos os encontros. Com quantos começou e hoje, como é que está? Começamos aí acho que com 30, 35, atualmente atinge uma média de uns 90 participantes por encontro, que é um encontro por mês. Por mês, um encontro por mês. Mas é uma questão que não tem como não perguntar, né? Tem um ambiente de preconceito? Assim, o cara, eu não sou católico, outro eu sou evangélico. Tem esse negócio? Não. Não tem isso? Não tem. O nosso movimento, ele é para empresários católicos, se destina, né? Contanto que um dos nossos pilares é a fé,
Então nós rezamos antes de começar o encontro, rezamos depois, mas o nosso encontro é aberto para todos. Inclusive no mês de setembro nós tivemos entre 70 pessoas, um pouco mais, tínhamos 8 de outras igrejas, não católicos. Entendo. Então o nosso encontro é aberto. Porém, a gente tem a reflexão sobre a vida empresarial a partir da visão da Igreja Católica. Entendo. O senhor está ali na região da Vila Galvão, né? Na Timóteo Penteado ali, né? É só empresariado daquela região ou vem gente de fora? Tem Também? vindo gente de fora, Tá. de outras regiões de Guarulhos. Entendo. É um movimento que tem crescido porque vai na propaganda do boca a boca. Nós temos o site que divulga, mas a pessoa vai, gosta, né, e entende a dinâmica da coisa e acaba comentando. Aí a pessoa vai, entra no nosso site, faz a inscrição, vê a programação e participa. Então começou com o grupo ali da região, mas está abrindo. Padre, Tá importante que é o expandindo. seguinte, nós temos aqui o Sebrae, que tem toda uma estrutura técnica, muito conhecido por sinal, mas a pergunta que eu queria ver com o senhor é assim, conta pra gente algum case de alguém que o senhor, lá atrás, quando recebeu, lá nos primeiros 30, e que hoje o senhor pode dizer, olha, não precisa dizer nome se o senhor não quiser, não precisa, mas só para o senhor contar aqui para o nosso público, essa pessoa que chegou lá tão pequeno, tão tímido, e hoje ele avançou, e nesse avanço que ele deu, o senhor poderia dar alguma dica. Onde é que o senhor acha que ele acertou e onde é que o senhor acha que ele errou? Tem algum case nesse sentido? Que o senhor não precisa falar nome, só o senhor pegar algum exemplo. Talvez eu possa falar Fica à vontade. do meu próprio trabalho. Não, tudo bem. Mas olha, estava assim e olha onde ele foi. Sabe por que ele foi isso? Ele fez isso, fez isso. A sua experiência. Bom, a igreja, podemos dizer assim, ela tem um produto a ser vendido, não é? Que não tem um valor material como qualquer outro comércio, mas Claro. o nosso produto é a vida eterna, é o céu, Do ponto de vista empresarial, a salvação, não é? E acredito que o empreender dentro da igreja é perceber aonde temos que atuar, como foi o caso aqui com os empresários. Aonde nós não estamos atingindo. Qual é a demanda do público que nos procura? E mediante isso vai uma ação voltada para isso. E na medida que a gente vai se aproximando das pessoas, da população, a gente vai percebendo isso e vai organizando as pessoas, e os trabalhos da igreja vão se desenvolvendo. Então, o contato corpo a corpo, não é? É de você olhar para a pessoa, de você ver como a pessoa está, de dar um abraço, não é? De fazer um contato pessoa a pessoa, isso desenvolve uma afetividade, né? Uma empatia, e isso desenrola numa amizade da qual a gente pode dizer, conquistamos o cliente. Não é? A gente conquista o fiel dessa forma nos dias de hoje. Gente, olha, interessante isso aqui, Marcelo, coisa fantástica. Cliente é para ser bem atendido, precisa ter empatia, né? Precisa dar um abraço, precisa oferecer um cafezinho. Não tem que ser por aí. Alguém que chega numa loja para comprar alguma coisa, pois não, senhor, bom dia, custa tanto. Tem desconto? Não, o preço já é isso. Essa empatia que ele fala, seria o primordial em um negócio, não? Sim, é fundamental. Ele precisa sempre ter um ambiente que deixe, né, o cliente, no caso as pessoas que vão ali buscar um serviço, um produto, à vontade para poder vivenciar e consumir o produto. Seja qual for o produto que a gente fala, pode ser um alimento, pode ser um aparelho celular ou pode ser, não é? A busca de um conhecimento, acreditando que aquilo vai colher, né, frutos em breve. Então, se aquelas pessoas estão em um ambiente agradável, e esse ambiente envolve o quê? Primeiro, as pessoas que estão conduzindo, né, fazer com que todos que estão lá tenham a possibilidade de uma forma organizada, né, pelo que são aqui os pilares, né, colocados, consiga absorver conhecimento, consiga com a fé, né, acreditar, ter a crença que vai conseguir obter resultados, ele então vai sempre estar naquele ambiente. E o inverso também, né? A gente sempre fala. Uma pessoa que não está no ambiente que lhe agrada, ele não volta mais.
Padre, um sorriso faz a diferença, então? Muito. Muita diferença. Muita né? diferença. Tá vendo, empreendedor? Sorriso faz a diferença. Se você acordou hoje cedo desanimado, cuidado. Além de não vender, pode perder cliente, né? Pode perder. Então precisa colocar uma vestimenta, não é, padre? Para poder dar um sorriso, para poder vender, porque só dizer que o país está em crise não resolve. Não né? resolve. O bom empreendedor, ele sabe que a imagem da empresa passa pela imagem dele. Pela imagem dele. Pela Né? imagem dele. Importante Como isso. na igreja também. A imagem da igreja passa pela imagem do padre. Então a alegria, o sorriso, a positividade, a esperança é fundamental para que o negócio dê certo. E olha, você que tem um negócio, o padre, no início da conversa, ele nos ensinou algo importante. Tem o meu negócio, não está indo bem. O que ele fez? Ele olhou de cima, né, padre? O senhor olhou de cima e falou, deixa eu fazer um diagnóstico aqui. Porque na própria igreja ele fez trabalho, né? Então, qual é a dica? Olhou de cima. Tá ruim por quê? Ou seja, tem pessoas, padre, que gostariam de mudar desde que tudo continue como está, né? Essa mudança não serve, concorda? Não serve. Então, meu amigo, se você quer mudança desde que tudo continue como está, não quer mudança, né, Marcelo? Não, consegue. Tem que realmente... Tem que mudar a plataforma. Tem que sair da zona de conforto, né? Tá. Tem que buscar uma forma diferente de fazer, porque senão, né, devido ao mercado que nós temos e à concorrência, se ele não buscar aquela forma, o outro vai buscar. E se ele largar na frente, ele não consegue pegar mais. Então, tem que realmente fazer diferente. Fé é fundamental, né? Fundamental. Independentemente de religião. Fé, acreditar. O acreditar. Você tem que ser muito positivo. E aí, o nosso movimento empresarial católico do Santuário São Judas, nós tentamos colocar sempre essa ideia de que Deus quer o seu sucesso. Deus quer que você seja um vencedor. Deus quer que o seu negócio dê certo. E com isso, ele vai se enchendo de fé, de esperança, de positividade, de um sorriso. Ele sabe que Deus está a seu favor. Não é? Aí, então, a postura dele, enquanto profissional, com o trabalho que ele realiza, independente de qual seja, a tendência é que ele seja um empreendedor de grande sucesso é muito boa. Muito bom. Essa coisa de positivo é importante, padre, porque a gente tem que separar o que é eu ser positivo e eu ter uma ação positiva, né? Porque isso tem uma diferença, viu, Marcelo? Às vezes eu sou uma pessoa extremamente positiva, mas eu sou positivo ao falar, mas sou negativo ao agir. Não é, padre? Não acontece isso muito? Exatamente. Quer dizer, eu tenho que ser positivo no falar, mas principalmente no agir. Porque se eu for só positivo, não, tudo vai mudar, tudo vai melhorar e eu não saio do lugar, não vai sair, né, padre? Não vai sair. Na psicologia, a gente desenvolve isso muito a partir da teoria cognitiva comportamental. Tá. Você tem que ter um pensar positivo e uma ação positiva. Puxa vida, olha, coisa fantástica, né? Senão Feliz. você não Pensar vai atingir. positivo e uma ação positiva. É com você, Luiz Cláudio, o homem positivo. É isso uma aí. Uma ação positiva. Como sempre, tem que ser, olha, muita gente participando. Quero agradecer você que está aqui ao vivo. Você está aqui mais alguns nomes, o Renato Danielo, o Wagner Riqueira, o Ari Júnior, a Nath Ribeiro. Tem também perguntas, eu vou encaminhar algumas, todas não dá para fazer, mas o Reginaldo Sena, Pois não. a Cláudia Ribeiro está perguntando para você. Reginaldo Sena, o que você já fez e o que você hoje não faria como empreendedor? Então você, como comerciante, responde a pergunta. Cláudia, é muito simples. Eu preciso medir o tamanho do sonho. Porque às vezes a gente sonha de maneira tão elevada, não é? E a gente coloca em prática sem mensurar as minhas ações. Eu acho que o que eu não faria no passado é sonhar muito alto e ao realizar eu quebrar a cara. Resumidamente é isso. Tá respondido então. Daqui a pouco eu faço mais perguntas. Também tá aqui o Vinícius, tá aqui o Gilberto Silva. O Gilberto Silva também fazendo uma pergunta. Ele pergunta o seguinte, Reginaldo. Aliás, ele pergunta ao representante do Sebrae. Ele pergunta para Marcelo Paranzini. Para os novos empreendedores, quais os serviços que o Sebrae disponibiliza e como ter acesso a esses serviços? Marcelo. Bom, muito bem. O Sebrae, ele oferece serviços de atendimento presencial, não é? Individualizado, em nosso escritório regional, que fica ali na Salgado Filho 1810, ao lado do Roldão.
E você pode ir a qualquer dia da semana, segunda a sexta-feira, das 9 às 17, e você vai ser atendido e tirar todas as suas dúvidas. Também temos o nosso site com cursos EAD, e você também pode fazer lá, né, a sua capacitação. E a gente fica à disposição até, inclusive, né, para, se você tiver uma ideia, orientá-lo também, né, como iniciar, fazer com que essa ideia possa iniciar o seu negócio. É isso aí, tá respondido. Esse foi o Marcelo Paranzini do Sebrae. Também tá aqui o Vitor Hicks, o Wilson Martins e a Adriana Barreiros. Daqui a pouco eu falo mais nomes. O bate-papo tá bom, mas nós temos que encerrar esse bloco. É com você, Reginaldo. Bom, eu quero encerrar o bloco com o padre pedindo a ele um conselho para aquelas pessoas que querem empreender. Qual é a dica que a fé dá? Acredite no seu negócio, naquilo que você quer realizar como uma forma de sobreviver, como uma forma de ganhar dinheiro. Acredite nisso, prepare-se e vá à luta. Chega lá. Obrigado, padre, pela oportunidade, viu? Muito obrigado mesmo. Acredite e vá à luta, você chega lá. Obrigado. Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de pessoas. O Brasil é gigante. Sabe o que move esse país? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas no país. 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. E quem está à frente de um pequeno negócio não pode ficar esperando por dias melhores. O dia deles é hoje. Dia de produzir, criar, inovar e de fazer acontecer. Dá para imaginar o país sem esses empreendedores? É preciso reconhecer o seu valor. É com a força dos pequenos negócios que teremos uma economia forte e sustentável. O Sebrae sabe que em cada canto do país tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae.
Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de pessoas. O Brasil é gigante. Sabe o que move esse país? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas no país, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. E quem está à frente de um pequeno negócio não pode ficar esperando por dias melhores. O dia deles é hoje. Dia de produzir, criar, inovar e de fazer acontecer. Dá para imaginar o país sem esses empreendedores? É preciso reconhecer o seu valor. É com a força dos pequenos negócios que teremos uma economia forte e sustentável. O Sebrae sabe que em cada canto do país tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Aqui. É isso aí, de volta com o programa Falando de Empreendedorismo, direto aqui dos estúdios do Sim Comércio, o programa que é uma iniciativa do Sim Comércio, com o apoio do Sebrae. Nesse terceiro bloco, nós vamos receber ele que é formado em engenharia pela FEI, é professor de matemática, de física e informática. Há mais de 15 anos empreendendo no negócio que herdou da família, negócio esse que tem mais de 58 anos, prestando serviço como despachante, autoescola e cursos teóricos de formação de condutores. Nesse período, tornou-se um especialista em leis de trânsito e toda essa experiência o levou a ser conhecido como o doutor habilitação. E hoje vai ser muito legal, porque nós vamos ter aqui o doutor comércio entrevistando o doutor habilitação. É com você, Reginaldo. Obrigado, Luiz Cláudio, pela oportunidade novamente aqui, o doutor comércio e o doutor habilitação. Emerson Cavadas, ali na região do Hospital Estela Maris, muito conhecida a Rua Cavadas. Sim. O que é? Aquela rua é sua? Você tem a escritura dela ali? Como é que é? Explica pra mim. Olha, Reginaldo, vamos dizer que, primeiro, boa noite a todos. Obrigado. Eu já fiquei empolgado com a Cavadas, né? Mas deixa eu dar uma boa noite a todos. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Marcelo, pela presença. E obrigado pelo convite, principalmente. Mas você é o cara, né? Vamos trazer um cara desse aqui, pô. Obrigado pelo convite, principalmente. E principalmente para aqueles que estão nos assistindo. Claro. Dar aquele boa noite a todos. Mas... começando aí a história, a Rua Cavadas, na verdade, vem da família, que é onde era, vamos chamar assim, o sítio do avô, né? Uhum. O sítio do avô na época era lá e tinha ali que era desde do shopping internacional e até mais ou menos o Hospital Estela Maris. Ou seja, você era dono de Guarulhos quase. Praticamente, a outra metade estava devendo para ele. Né? Mas, resumindo o assunto, os anos foram se passando, a coisa, né, acabou-se a parte de terras e ficou realmente só o nome. Então ficou só uma homenagem ali ao avô, que é a Rua Cavadas, que é exatamente onde vai, que é praticamente do shopping até o Estela Maris, que está a Rua Cavadas. Muito bom. O Luiz comentou aqui no resumo da tua brilhante história de que você deu continuidade a uma empresa da família, né? Exatamente. E é interessante, segura um pouquinho, porque a gente aqui tem um tipo de empreendedor diferente. A gente fala muito do empreendedor que começa do zero. Hoje você vai aprender, e de muito, né? Como é que é? É pai rico, filho pobre. Não tem essa coisa que diz, né? Porque a maioria dos filhos dizem a história de que o pai constrói o império e o filho vem e destrói. Aqui é diferente da história, né? Sim. Conta pra mim, como é que você pegou uma empresa que tinha um tradicionalismo? Você disse que foi a primeira autoescola de Guarulhos? Exatamente, Rui. Porque as autoescolas, ela é pela cidade. Então, o que acontece? A empresa recebe uma autorização do Detran, que é um órgão do Estado, para poder tirar a habilitação para as pessoas. E quando meu pai começou isso, nós estamos falando há quase 60 anos atrás, Guarulhos não tinha essa autorização, não tinha Detran aqui em Guarulhos, não é como a gente chama aqui, é Ciretran, na verdade, não existia isso aqui em Guarulhos. Então ele fazia todo o processo aqui e levava tudo isso para São Paulo. E Guarulhos só foi ter essa Ciretran aqui praticamente quase 15 anos, quando ele já tinha uma autoescola rodando. Então, quando veio essa Ciretran para Guarulhos, só existiam 3 ou 4 na época,
E foi quando começou tudo, que a primeira autoescola de Guarulhos é essa que a gente está lá até hoje, 001, que é o registro dela. Que história fantástica. Né? E o grande detalhe, né, que é no mesmo endereço. Então estamos lá hoje, mesmo endereço, sede própria. Então é aquela coisa, eu tirei a carta do... Eu não, meu pai, né? Mas a empresa em si, ela tirou a habilitação do avô, tirou a habilitação do pai, e hoje nós estamos tirando a habilitação dos netos. Então estamos nessa sequência lá. Agora, em que momento que você começa a assumir os negócios? Você já vem crescendo ali? Porque eu vejo que você foi metalúrgico, inclusive. Conta essa história. Como é que o teu pai está lá com a autoescola, há quase 60 anos trabalhando. Em que momento que você sai... Olha, trabalhou na Cummins do Brasil, na Ford, na Ambev. Em que momento que você sai e vai para dentro do negócio? Foi uma transição. E foi até um momento, vamos chamar assim, importante na vida da pessoa, quando você tem que tomar uma decisão. Né? Na minha formação, eu sou engenheiro. Eu trabalhava como engenheiro na época. Foi quando apareceu essa oportunidade que meu pai me chamou e falou, eu tenho um negócio aqui assim, assim, e você não quer tomar conta? E eu, apesar de ter essa formação específica, etc. Você tomou um susto na hora? Assim, lógico, né? Mas eu sempre gostei do comércio. Né? Sempre gostei do comércio. E eu achei que era uma oportunidade para poder ir para a área do comércio. E foi quando eu aceitei o desafio e estamos lá até hoje. Começou quando? Isso foi há uns 18 anos atrás. 18 anos atrás. Foi no ano 2000, que foi exatamente quando teve a mudança do Código de Trânsito. O Código de Trânsito mudou de 99 para 2000. E o meu pai falou, isso aí é muito complicado, eu não quero mais mexer com isso. Agora. Você não quer assumir isso aí? Aí fizemos umas contas e etc. E falei, vamos assumir e estamos lá até hoje. Teve segurança quando você resolveu sair de um ambiente, vamos dizer assim, de uma zona de conforto? Engenheiro, trabalhando em grandes multinacionais. Como é que foi essa transição? Como é que você falou? Puxa, exatamente. Isso aí detalhe pra gente aí. Isso aí eu acho que a juventude ajuda bastante. Né? Até porque você, na época, novo, né, não tinha tanto compromisso. Eu entendia que um desafio novo era importante para mim como pessoa. Então, por isso que eu acabei aceitando esse desafio. Porque você como engenheiro ou com uma formação específica, seja qual for, aconteça o que acontecer, você vai continuar com a sua formação. A sua formação você não vai perder ela. Então, eu pensava assim, eu vou fazer essa empreitada nova. Se acontecer alguma coisa, sei lá, não der certo, eu volto para a minha área novamente e vou seguir o caminho. Vou perder aí um tempo? Vou, mas depois a gente vai recuperando devagarzinho. Mas eu tinha que experimentar esse novo desafio. Legal, só um tempo. Tem um dado aqui que ele falava, que eu fiz uma pergunta para você no primeiro programa da semana passada, em que eu comentei contigo como é que a gente calcula o risco. Eu lembro que você falou assim para mim, é importante que a pessoa tenha alguma margem de segurança quando ela vai fazer alguma coisa. Você percebe que no caso dele, ele entrou, mas é como se ele tivesse calculado se desse errado. Sim, o caso dele, na verdade, ele traz uma realidade das empresas familiares que não é muito comum, porque geralmente nas empresas familiares o que ocorre, e você muito bem colocou no início aqui, logo que você fez a abertura, né, muito bem pontuado, que muitas vezes aqueles que vão suceder acabam não dando sequência ao negócio. Né? E isso muitas vezes ocorre por quê? Porque as pessoas que vão suceder começam a trabalhar só naquela empresa, só vivem aquela realidade. Ou seja, larga o que tinha antes e se... no caso, a maioria só começa na empresa que ele quer da família. O caso específico que está sendo trazido aqui, né, pelo Emerson, ele já teve uma vivência fora, em diversas empresas, não é? E com essa vivência, ele pôde criar uma experiência fora do negócio que ele sucedeu. E ele trouxe, como ele pontuou também, o conhecimento é dele, a experiência que ele tem, ninguém vai tirar dele. Mas ele traz essa experiência lá no comportamento, nas atitudes, as habilidades que ele criou, ele trouxe para dentro do negócio. Dessa forma, ele diminuiu o risco.
Por quê? Porque ele Se ele vem sem saber nada, provavelmente o risco provavelmente o risco, né, dessa sucessão de não acabar dar com a certo história do pai. seria maior. Então a gente até recomenda nesses casos, né, a gente sabe que a sucessão nas empresas familiares é realmente um desafio, uma dificuldade, que as pessoas vivenciem outras experiências profissionais antes de assumir a empresa, para que possa justamente fazer essa conjunção, não é, de conhecimentos fora com a cultura da empresa que ele vai assumir. E como ele muito bem colocou, é um desafio e o risco existe, mas ele muito bem está há 58 anos aí conduzindo o negócio, né? Parabéns. Curiosidade. Quando você chega, porque tem filhos que é assim, que o pai fez tudo, deu ensinamento, preparou ele para a vida, aí ele assume agora o pai, tá tudo errado aqui, vamos mudar também. Porque meu pai não sei o que, olha, gente, pinta esse negócio aqui, manda esse empregado embora, tira essa mesa. Foi assim, não? Você chegou, achou que estava tudo errado, você tinha que mudar tudo? Olha, Reginaldo, não vou dizer que foi... pergunta que eu lhe fiz, né? Não vou dizer para você que foi exatamente assim. Pois não. Mas teve muita coisa que foi assim, sim. Foi uma coisa assim um pouquinho gradativamente, né? Não foi um choque, mas tivemos que fazer algumas adaptações pela própria realidade. Porque, queira ou não, nós estamos falando de um negócio de mais de 50 anos, onde tudo, né, um carimbo tinha um valor assim gigantesco. E hoje não funciona mais assim, a tecnologia veio, a tecnologia chegou, então tinha que se fazer essas adaptações. E eu fui justamente levando essa minha experiência de tecnologia, de comportamento e etc., que eu tive em várias empresas, muitas delas inclusive multinacionais, que tem essa tecnologia embarcada, que tem aquele comportamento de como se tratar um funcionário, como tratar cliente, como que a coisa tem que funcionar, e acaba levando isso para o serviço, né, para o comércio ali, que é um comércio familiar, etc., mas acaba levando isso. Então eu achei que foi muito importante a colocação do Marcelo, que foi exatamente isso. Eu tive vários outros empregos, mas isso também foi uma coisa que eu também queria fazer isso. Eu queria trabalhar fora, queria entender como que funcionava os outros lugares, para poder um dia ter o meu. Não necessariamente que seria esse. Né? Acabou que ficou esse, mas eu queria justamente para um dia ter o meu. E acabei indo parar no negócio da família. Agora, o peso do tradicionalismo, o peso de um ritual construído, quando você chegou lá, já tinha lá 40 anos. E isso você sentiu, né? Sim, não, com certeza. O móvel, o papel, as coisas que tem ali. O cliente, você sentiu que o cliente sentiu alguma diferença no atendimento, no formato? Qual foi o feedback que você pegou do cliente quando você chega e começa a quebrar alguns paradigmas? Sem dúvida. Você sente isso, Reinaldo, facilmente no final do mês, na hora que você vê o faturamento. É o número que o número se diz sozinho. Né? Você acaba dobrando, triplicando um faturamento de uma empresa pelo próprio modo de como se comporta, ou por uma pintura nova numa parede, uma propaganda diferente. O cliente ele acaba sentindo isso e o cliente pede isso. Então a gente tem que ir se adaptando ao novo momento da realidade. Você tem que fazer essa... Ou seja, sempre mudando, sempre se adaptando. Sempre se adaptando. Para você conseguir atingir um público novo, até porque podemos até entrar um pouquinho mais no assunto do que, vamos falar especificamente do meu, que é um assunto que eu conheço. Claro. Habilitação. Né? Hoje a habilitação, isso é estatística, não é conversa, estatística feita pelo sindicato e etc. Os jovens hoje de 18 a 25 anos, 80% não quer mais tirar a habilitação. É mesmo? Puxa, interessante. 80% não quer tirar a habilitação. Ele quer dirigir? Você vai falar, mas e aí? Mas ele quer dirigir sem habilitação? Aí nós temos um fator que temos que colocar em cima disso. Cidade, hein? Chamado Uber. Nossa, interessante. Não tinha pensado nisso, Marcelo. Exatamente. É um fator chamado Uber, ele não quer mais tirar. Porque aí eu volto naquela história, você pega aí há 30 anos atrás, o garoto fazia 18 anos, ele acordava de manhã na porta da autoescola com a RG na mão, que ele queria tirar a habilitação. Hoje não acontece mais isso.
Então você tem que se reinventar. É isso que eu ia falar. É. Você tem que se reinventar todo dia para trazer esse público de volta para poder tirar a habilitação. Então hoje, continua tirando a habilitação? Continua tirando a habilitação. É no mesmo ritmo que não precisa nem muito longe, há 10 anos atrás? Não, não é o mesmo ritmo de 10 anos atrás. E para você conseguir conquistar o cliente, você tem que usar uma tecnologia, você tem que usar uma propaganda diferenciada, você tem que se adaptar ao cliente para que ele venha novamente a tirar a habilitação. Gente, Marcelo, então, em time que está ganhando, se mexe. Nós temos que mexer, sim. Nós temos Tem que mexer no time. Tem que mexer da seguinte maneira, né? Buscando, como muito bem foi colocado, nós hoje temos uma situação um pouco, essa geração mais nova não tem muito apego, né? As coisas são muito rápidos, né? A inteligência hoje você vê pessoas com 4, 5 anos, né, já sendo sumidade. Então é muito rápido isso. Então, para se adequar, ele teve que modificar bastante coisa para poder entregar uma solução diferenciada, para atrair esse público que havia se afastado. Então, isso mostra que, nesse caso, a gestão dele está antenada com o mercado, com o seu cliente, para poder identificar isso. Ele poderia não ter identificado isso e não ter trabalhado. Então, as mudanças que ele fez foram fundamentais. Se ele se mantivesse se não tivesse mexido daquela mesma forma, provavelmente 58 anos, mais, né, nós sabemos hoje que mais da metade das empresas que abrem não duram 6 anos, ele está há 58 anos. Então isso demonstra que ele está realmente modificando o seu negócio. Então precisa mudar, sempre focado no seu mercado. E o Emerson fala algo interessante, né? Vamos mudar a cor, a pintura, a propaganda. Quer dizer, tem que fazer um produto, um serviço, você tem que estar sempre inovando. Porque senão você vai perder cliente se o cliente perceber que você está na mesmice, é isso? Exatamente. Isso você tem como gestor plena convicção. Não, total. Se você parar no tempo, você acaba perdendo o cliente. Você tem que acompanhar o tempo, né? O tempo, o serviço, a tecnologia, tudo isso faz parte do comércio. Por mais simples que seja o seu comércio, ou que ele não exija exatamente isso, mas você tem que acompanhar. Como, por exemplo, um comércio que, por exemplo, não aceita cartão de crédito. Hoje, a garotada em si, eles utilizam cartão de crédito. Até porque houve também um outro avanço nos bancos digitais. Hoje, para você ter um cartão de crédito, você não precisa nada. Você precisa entrar num site, tira uma foto com o RG na mão e você ganha um cartão de crédito. Sem ter conta, sem ter nada. E a gente percebe isso no comércio, que essa evolução acaba acontecendo e você tem que acompanhar. Interessante, Marcelo, quando a gente fica ouvindo ele falar, a gente dá com muitos comerciantes aqui o tempo todo, a gente vê essa convivência e tudo mais. As pessoas, elas estão tão presas no seu dia a dia, não é? Presas no pagamento da conta e do sei o quê, do banco. Ele precisa ter um tempo para ele pensar nessa inovação, não é? A gente podia dizer que gestão do negócio e gestão do tempo são coisas que, apesar de estarem juntos, mas tem que, de vez em quando, separar um pouco? Perfeitamente. Dá uma dica pra gente nesse negócio. Muito bem colocado. Porque eu chego na empresa, de manhã cedo, corre um cliente, uma coisa, conta para pagar e uma loucura. Como é que eu faço? Opa, deixa eu pensar de fora. Você tocou num ponto que é muito interessante. Por quê? Muitas vezes na gestão não se tem essa identificação de tempo. É importante que o empresário ele reserve um tempo específico para pensar o seu negócio. O que é pensar o seu negócio? É quebrar aqueles modelos que já estão lá. E para ele fazer isso, ele precisa dedicar um tempo exclusivamente para isso. Ele não pode, naquele dia a dia, nas atribuições normais que ele tem, fazer isso conjuntamente. Ele não vai fazer nenhum nem outro bem. Então ele precisa fazer um planejamento do tempo, criar uma gestão do seu tempo, uma agenda. Por exemplo, eu vou dedicar 3 horas da semana para pensar a estratégia do meu negócio. Então ele vai definir um dia, um horário, e naquele dia e horário ele vai se dedicar com foco nisso. Dessa forma ele consegue identificar. Porque senão, se ele ficar no dia a dia querendo fazer tudo, ele não consegue identificar essas mudanças. Interessante. O tempo para você pensar no seu negócio é importante. Por falar em tempo, chegou o Luiz Cláudio. O tempo é com você. É isso aí, Reginaldo. Olha, entrevista muito legal do Emerson Cavadas. Mas só para registrar aqui, ó,
Marco Couto, muito boas entrevistas. Parabéns, Reginaldo, parabéns, Paranzini. Renato Ferreira, excelente iniciativa. Programas como este, além de valorizar empresários e líderes guarulhenses, dividem conhecimento e multiplicam resultados. Obrigado, Renato Ferreira. E a gente vai seguindo agora para o fim deste bloco. É com você, Reginaldo. Muito obrigado. Para quem leu a carta de motorista, alguma coisa, onde é que eu vou, hein? Dá aqui o contato para o nosso público. Pode estar passando na nossa unidade que é mais central aqui, né? Sim. Nós estamos na Avenida Tiradentes, que é ali no finalzinho, que ela vira Anielo Prátice 412, que é no curso do Detran oficial, na esquininha amarela. Ou quem tiver para o lado da Ponte Grande, Vila Augusta, também estamos na Avenida Guarulhos, no 3.750, esquina com a Marechal Rondon. E o site? Para todo mundo buscar informação lá. Nós estamos no Facebook como Cavadas Doutor Habilitação, onde estão todas as nossas promoções, que é mais interativo lá. Você viu que eu fiquei meio cafona? Por falar em site aqui, você vê, Luiz-Cláudio? É feio esse, né, Luiz-Cláudio? Me ajuda aí, pô. Obrigado, viu? Obrigado. Forte abraço. Obrigado, viu, gente? É isso aí. Esse foi Emerson Cavadas, o doutor habilitação. Vamos para os comerciais. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Falando de Empreendedorismo com Júnior Araújo. Daqui a pouco a gente volta. Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de pessoas. O Brasil é gigante. Sabe o que move esse país? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas no país. 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. E quem está à frente de um pequeno negócio não pode ficar esperando por dias melhores. O dia deles é hoje. Dia de produzir, criar, inovar e de fazer acontecer. Dá para imaginar o país sem esses empreendedores? É preciso reconhecer o seu valor. É com a força dos pequenos negócios que teremos uma economia forte e sustentável. O Sebrae sabe que em cada canto do país tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Aqui tem Sebrae. Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de pessoas. O Brasil é gigante. Sabe o que move esse país? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas no país. 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. E quem está à frente de um pequeno negócio não pode ficar esperando por dias melhores.
O dia deles é hoje. Dia de produzir, criar, inovar e de fazer acontecer. Dá para imaginar o país sem esses empreendedores? É preciso reconhecer o seu valor. É com a força dos pequenos negócios que teremos uma economia forte e sustentável. O Sebrae sabe que em cada canto do país tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Aqui tem Sebrae. É isso aí, voltando aqui para o quarto bloco do programa, falando de empreendedorismo. E vamos receber ele que recebeu o prêmio Empresário do Ano 2016. Ele que é empresário, diretor da Perfil Líder e da loja de materiais elétricos Eletroferro. Também é presidente da ASEC, a Associação dos Empresários de Cumbica. Com vocês, Júnior Araújo. Reginaldo Sena. Obrigado, Luiz, pela oportunidade novamente. Está aqui um grande amigo, Júnior, uma liderança empresarial importantíssima da cidade de Guarulhos. E você, meu amigo, que está lutando, tu acha que o cara aqui nasceu em berço de ouro? Tu vai conhecer a história dele aqui, hein? A gente luta para chegar lá e para conquistar o espaço. Obrigado pela oportunidade, viu, Júnior? Obrigado, Reginaldo. Eu que agradeço muito. Obrigado, você tá Marcelo. Aqui, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Conta um Luiz. pouquinho da tua história para o cidadão que está aí lutando, batalhando para montar um negócio, para ele construir o seu ambiente, para ganhar o seu dinheiro, ser feliz e ter uma família alegre e tudo mais. Qual é a dica e a tua história? Olha, Reginaldo, primeiro tem que ter coragem, né? Coragem, atitude, fé, acreditar que é possível. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. 13 anos eu era office boy, hoje nem existe mais essa profissão de office boy. E com 14 para 15 anos, com meu dinheiro, meu salário, eu ia para o Brás comprar calça jeans e vender na vizinhança, para aumentar um pouco o valor, né, que eu tinha para receber. E aí foi. E passaram alguns anos, me tornei auxiliar de vendas, vendedor. Quer dizer, fui aos poucos acreditando, vendo que era possível, correndo atrás e consegui, graças a Deus, atingir uma parte dos meus objetivos. Ainda tem muita coisa para acontecer, não é fácil, você tem que realmente passar algumas noites sem dormir, né? Noites e noites em claro, pensando dia a dia como fazer. Às vezes as pessoas veem a gente uma casa um pouco melhor ou com um carro um pouco melhor, mas não sabe a dor que é, o quanto que a gente sofre. Finais de semana, o empresário, eu falo, Reginaldo e Marcelo, é um eterno, sabe, nós vivemos uma solidão de pensamentos. Todos os dias, dia e noite, pensando, poxa, como que eu vou fazer amanhã, o que eu vou para pagar o vale, o salário, o fornecedor, né? Porque não é fácil. Impostos que tem sido muito pesado para a gente vem lutando para diminuir essa carga tributária e não tem sido fácil. Agora, vale a pena. Eu falo para vocês, por mais que seja dolorido, vale a pena. Se a pessoa tem um sonho, vai atrás, busque realizar esse sonho, porque é possível. Então, quem sonha, por favor, corra atrás que é possível realizar. Tá? Não estou 100% realizado. Tá? Passo algumas noites aí pensando, saio, hoje era 7h15, eu estava na empresa, saio normalmente às 8h30, 9 da noite, quem trabalha comigo sabe, tá? Para cima e para baixo, agora com a nova loja, graças a Deus. Muito bonita, por sinal. Vamos inaugurar dia 27 a Eletroferro, a nova unidade Eletroferro, é uma loja com 2.100 metros quadrados, uma área nobre de Guarulhos, um ponto muito bacana com estacionamento, café no local, uma cafeteria no local que a gente está montando, uma loja fantástica. Então tudo isso, a pessoa passa lá e pô, o cara, olha o que ele está fazendo, mas não sabe a loucura que a gente faz, o que tem por trás da gente, viu? A gente faz muita coisa para conseguir chegar e atingir esses objetivos. Marcelo, tem um dado interessante, e eu percebi hoje aqui no terceiro entrevistado com o Júnior, tem algo curioso, é assim, olha, o sonho tem que estar linkado com aquilo que eu me identifico. Se sonho for aquilo que alguém disse ou que influenciou, se está no caminho tocando o teu projeto, alguém fala, mas e tal coisa? Cara, eu acho que eu vou mudar. Então, sonho e gostar de fazer está interligado?
Pegando o Júnior como exemplo aqui. Sim, estão interligados porque o sonho é da pessoa. Ninguém consegue viver o sonho de outro. Então, geralmente, se você quer fazer algo que não é seu, a sua dificuldade vai ser enorme. Porque quem tem aquela ideia, sabe onde quer chegar, sonhou com aquilo, está correndo atrás, ele já tem isso formatado. Ele sabe quais são os pontos que ele tem que caminhar, né, o que ele tem que superar dia a dia, porque também não é algo de imediatismo. Enquanto que outra pessoa querendo vivenciar isso não vai conseguir. É porque ele Então, já está construiu. realmente vinculado. Ele já construiu lá atrás. Ele já tinha o DNA de comerciante, né? Quando comprou as calças jeans, que saiu vendendo. Né? Talvez chegasse alguém e dissesse para ele: não, rapaz, e se você fizesse tal coisa? Exato. Provavelmente daria errado, né? É que ele desenvolveu a habilidade, Desenvolveu a habilidade e o comportamento de empreender. Né? Então, quando ele começou a investir, lá no começo, né? 14 anos. A investir ainda jovem, o que ele ganhava e comprava algo para revender era um risco, porque se ele não conseguisse vender, ele perderia o que ele investiu. Então, ele já começou a assumir risco e ele foi desenvolvendo as habilidades e o comportamento empreendedor, que fez com que hoje, né, ele chegue a esse momento. O verdadeiro, o empreendedor, ele tem que assumir risco. Se ele não assumir risco, ele não vai conseguir ir além. Tá? É lógico, um risco com os pés no chão. Então, assim, você foi mandado embora de uma empresa, tem vontade de abrir um negócio qualquer, um comércio. Se você colocar 100% do seu dinheiro lá, é um risco enorme. Então, você tem que dar um passo cada vez. Uma parte desse valor, investir, outra parte é segurança. E o empreendedor também tem que saber que não adianta você investir um X valor e no mês seguinte ou 2 meses você já começar a tirar fruto daquilo que foi investido. Não dá. Então é assim, eu tenho a loja há 4 anos e meio. Eu nunca tirei R$1 da loja. Eu vivo da Perfil Líder, da fábrica. E tudo que sobra é reinvestindo. Reinvestindo, melhorando a qualidade dos funcionários, a qualidade da loja, novos produtos. É assim, porque não é todo mundo que pensa dessa forma. Acha que vai investir e 2 meses depois já é um empresário e já pode comprar um carro mais novo ou pode melhorar isso, aquilo. É muito difícil. E é isso mesmo, é assumir riscos, é saber que você vai ter que aguentar muita coisa ruim, né? Como não só noites em claros pensando, mas também desaforos aí diversos, né? Que a gente aguenta aí durante nossa trajetória. Mas uma coisa eu falo, vale a pena. Eu acho que o país só cresce se tiver empreendedores investindo, gente formando pessoas, gerando emprego, fazendo acontecer. Se não tiver gente empreendendo, o país para. O país trava, as coisas não acontecem. E a gente precisa de gente empreendendo. Agora, Júnior, tem um dado que eu quero ouvir de você, porque enquanto você fala, eu tenho a impressão, e isso é muito importante para quem quer tomar iniciativa e abrir um negócio, é o que eu vou chamar de autopercepção. Ou seja, é você se auto-perceber. Você faz esse exercício? Porque você olha para o teu negócio, para a tua fábrica, para a tua loja, é como se você estivesse se enxergando. Como é que funciona isso? Assim, Para você não viver de forma mecânica, sabe? Como é que funciona na tua cabeça? A autopercepção. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas quando eu vou com uma loja, a loja estava num ponto que não era muito bom, aquilo me incomodava. Desde quando eu montei a loja, 2, 3 vezes depois já estava me sentindo ali, pô, o ponto não é legal, não tem um fluxo, não tem um movimento legal naquele lugar, eu tenho que deixar ela começar a dar um resultado que eu vou mudar para um lugar melhor, dar uma cara nova. E tudo que eu faço, ontem eu estava até falando com meu pai, está falando isso, ontem antes de ontem, né? Tudo que o Júnior vai fazer, ele faz já escancarando, já faz coisa, tiver que vender carro, tiver que vender alguma coisa, ele vende e já monta o negócio que é para chamar atenção. Eu tenho essa característica, eu gosto do negócio bem feito, que as coisas funcionam se forem bem feitas. Fazer meia boca não funciona, Na verdade, não é de repente. Na tua cabeça, você está trabalhando aquilo, né? É como se você estivesse preparando tudo para quando você colocar para valer, você já vem para... Ou seja, é quase que uma... Como é que eu vou dizer você? Isso é quase um instinto animal, né?
Quer dizer, eu estou preparando, eu montei a loja, esse negócio aqui não está bom. Deixa eu dar um tempo. Mas a tua cabeça, você está trabalhando. Você está fazendo conta, você está vendo ponto, você está conversando com todo mundo. Então, para quem está de fora, acha que você fez aquilo de repente. Mas com certeza, imagino que você trabalhou dias, já tô pensando, ficou pensando. E não adianta montar um negócio, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Isso. Quem são seus concorrentes que estão ali na região, qual o preço que eles atuam, que eles vendem, pesquisar no fornecedor, por quanto eu vou conseguir comprar para saber a margem que eu vou ter, quantas pessoas eu preciso ter aqui no local, e se meu custo fixo eu vou conseguir pagar com faturamento X, aquele meu... Então, uma série de... Você tem que fazer uma análise, o Marcelo sabe muito bem disso, uma análise muito ampla, não é só ter o dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu vou montar. Não. Então, o trabalho... Atenção, o dinheiro só dá bastante, hein? Tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento, tem que ter vontade, tem que ter garra, para senão não consegue. Não é só ter o dinheiro. Entendeu? E eu falo constantemente, você tem que olhar o seu dia a dia, o seu caixa. Novamente, vou citar o Marcelo aqui, o que quebra uma empresa não é o DRE, é o caixa da empresa. O que é DRE? Explica para o nosso público. É o relatório do resultado, né? Tá. Não é o resultado. Aí eu te cito um exemplo. Você compra mercadoria com 30 dias e vende com 60 dias. Poxa, mas você comprou por 1, vendeu por 2. Você teve um resultado fantástico. 100%. Só que vai chegar nos 30 dias, você tem que pagar duplicata. Você não tem um dinheiro, você vai para o banco. A empresa nova... Já vai comendo a diferença que você ganhou. Uma empresa nova não tem crédito para poder operar em banco, para descontar. Aí ele corre para uma factory. Nossa. Paga um absurdo de taxa. E ali começa. Então, o cara vendeu com resultado, vendeu bem, vendeu com resultado para uma empresa saudável, mas ele não tem o dinheiro para honrar os compromissos dele. E ali começa. Ou seja, aquele 100% que seria um lucro, já foi corroído durante o... Então, você tem que ter também por trás a gestão, pensar como que vai ser daqui para frente, como que eu vou comprar, para quem que eu vou vender, qual que é o prazo. Então, o empreendedor tem que estar atento a tudo, a todos os movimentos, além de preço, margem, custo, caixa, no dia a dia, que eu olho o caixa todos os dias da minha empresa, das duas empresas, eu olho, tenho pessoas capacitadas, competentes para isso, mas estou lá no dia a dia também acompanhando, olhando, né? E vira e mexe, a gente acaba dando uma sugestão aqui, outra ali, para que melhore e que a coisa flua. Erramos também, já errei muito, errei bastante, passei momentos difíceis, cheguei a ter quase 300 funcionários, hoje eu tenho 160 mais ou menos, não, um pouco mais, 170, mas chegamos a ter quase 300, recuamos, 2 fábricas, né? Uma em Cumbica e uma em Bom Sucesso, mais a loja. 2014, aquela crise brava, demos uma recuada e mudamos tudo para a matriz, ficamos com uma fábrica só, começamos a cortar aqui, cortar ali, enxerguei muitos erros, muitos problemas que a gente tinha, cometia erros. Por exemplo, enormes. dá um exemplo pra gente aí. Por exemplo, ter lá 5 empilhadeiras alugadas, dá um exemplo. Não tinha necessidade, de repente 4 resolvia. Uma coisa está indo bem, preciso mais uma empilhadeira, aluga lá a empilhadeira. Pô, é um dinheiro que está indo embora. Um exemplo bobo, né? Mas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Né? Jato, que nossos clientes potencial estavam todos na Lava Jato, e aí a gente foi aprendendo, né? E passando uma dificuldade, e mexendo aqui, mexendo ali, e foi um sufoco. Para a gente foi muito difícil. Interessante. Graças a Deus retomamos. Claro. Então, vender não quer dizer que está ganhando dinheiro, então. Só vender. É o que o Júnior está ensinando para a gente aqui. Nós vimos no caso aí diversas ferramentas de gestão que o Júnior utilizou. Ele falou do ponto, né? No marketing o ponto é fundamental. E ele, como empresário, identificou isso, mas ele colocou também diversas ações que ele fez de planejamento. Ele planejou as ações. E quando a gente fala em resultado, você vende, né? Você recebe o dinheiro, o seu faturamento, porém, é importante o fluxo de caixa. Porque se você não analisar isso conjuntamente, você pode ser surpreendido. E o financeiro de uma empresa é o coração, é aquilo que faz ela girar. Então, não adianta só vender. Você tem que fazer os seus controles, fazer a sua gestão, conseguir fazer com que o capital que você receba, ele seja o suficiente no momento certo para fazer os seus pagamentos. O que é concorrência para você? Dá um conceito para a gente de concorrência. Concorrência, para mim, é importantíssimo. Primeiro, ele faz a gente crescer, aprender e melhorar o nosso processo interno. Né?
melhorar produção, capacidade produtiva, buscar cada vez mais preços melhores na compra e na hora da venda saber realmente se seu preço está dentro da realidade que você precisa ou não. Tem os bons e tem os maus concorrentes. O que são os maus que eu interpreto? São aqueles que vendem a qualquer preço para fazer papel para pagar a conta. Entendeu? Que isso aí acaba virando balizando o mercado. Às vezes um concorrente ruim acaba com todo o mercado porque vira referência de preço. Então o empresário tem que ter muito cuidado nesse momento, né? Vender a qualquer preço não. Olha, analisa quem é o concorrente, a situação que ele está. E tem aqueles bons, que são empresas saudáveis, que vendem para ganhar dinheiro. Hoje uma empresa, só vale a pena montar uma empresa se for para ter resultado, para ter lucro. O empresário que fala, por que você montou para gerar emprego? É mentira. Ele ele montou uma empresa, primeiro, porque ele tem um sonho de construir algo melhor e ter um resultado financeiro em cima disso. Né? Eu tenho um sonho em dar o melhor para minha família, para os meus filhos, né? Levar o melhor para minha casa, ter um carro um pouco melhor, ter uma casa um pouco melhor. Por isso que eu construí uma empresa. E aí, automaticamente, ver aquilo lá, como eu olho todos os dias na minha janela, da minha sala, ver aquela fábrica, com 100 e poucas pessoas trabalhando, aquilo lá enche a gente de orgulho. Ver as pessoas ali, levando algo para sua casa e levando a cesta básica, como hoje estava vindo embora, vi a menina entregando a cesta básica para todo mundo, as pessoas saem gritando e tal. Então isso é gostoso também. Então o conjunto. Então a concorrência, ela é muito importante. Ela faz você aprender, faz você melhorar os processos e faz você analisar se sua compra está sendo num preço correto ou não, cada vez mais buscando diminuir, cortando gastos aqui e outro ali, para ficar com um preço mais competitivo, para poder ser o melhor entre todos os concorrentes. Né? Você que falou da autopercepção. Eu vejo a minha empresa, vejo as pessoas, vejo a felicidade delas, né? Vejo como isso é muito importante. Agora, tem uma outra questão importantíssima. Só o bom preço cativa o cliente? Não. O que mais cativa, além do preço? Relacionamento fundamental. Tá. O cara que tem relacionamento, é o network, é estar no dia a dia no cliente, acompanhar o processo dele, ver a necessidade do cliente. Então, às vezes você está oferecendo um produto mais barato, mas não é a necessidade dele. É um prazo de pagamento um pouquinho melhor, desde que a despesa financeira tem que estar atento a isso, né? É um atendimento mais rápido no prazo de entrega. Então, é um conjunto de fatores. Hoje, infelizmente, muitos olham só o preço. Qual o seu preço? Tá, mas a gente tem que trabalhar paralelo, cabe aí ao vendedor, cabe ao representante comercial, ao gerente de vendas, e eu também, que eu sou vendedor. Eu estou toda semana na rua visitando cliente e fornecedor. Né? Então eu não paro, eu gosto de estar no cliente, eu gosto de viajar. Tive agora no Sul, tive agora no interior de São Paulo também, visitando cliente, e toda vez que eu fico 3, 4 dias fora, visito 25, 28, 20 clientes, né? Para saber como é que tá. Então, esse relacionamento, tem muitos clientes que hoje me ligam, aqui no meu WhatsApp, ligando toda hora, eu preciso de uma ajuda aí, estou com um negócio assim que você pode fazer por mim, aí não só em preço, mas no atendimento mais rápido, relacionamento, vamos entrar junto nessa? Entendeu? Você cativa o cliente, né? Exatamente. Agora, importante, nós estamos falando aqui de preço e valor, né? Que são coisas distintas. Quer dizer, o bom atendimento, a proximidade, o carinho que você tem, isso é valor. Não é verdade? Exatamente. Como é que o Sebrae lida com essa formação do empreendedor? Para mostrar para ele que preço é uma coisa e valor é outra. Como é que trabalha com isso? Na verdade, é muito importante, né? Quando nós vamos entregar um serviço ou um produto, nós temos que saber o que nós vamos gerar para o cliente. Hoje, todos os clientes, independente de ser um serviço ou ser um produto, eles buscam soluções. Então, toda empresa deve entregar para o seu cliente algo que vai resolver o problema dele. E como você muito bem colocou, onde que ele vai identificar isso? Então ele tem que ter uma proposta de valor né, sobre o serviço ou o produto que ele vai fazer. E o Sebrae ele tem uma oficina que se chama Transforme o seu modelo de negócios, justamente para identificar a proposta de valor e ele conseguir colocar isso dentro do seu negócio. Muito bom. Luiz Cláudio, por falar em valor, chegou o cara de valor. É isso aí, olha só. Muita gente participando. O Alexandre Torres
Parabéns ao presidente Reginaldo por essa bela iniciativa. O Gilberto Silva, Eletroferro tem um dos melhores, olha, atendimentos da cidade. Olha aí, ó. Falando em atendimento, o Gilberto Silva elogiando todas as indicações de clientes que faço. Recebo elogios dessa empresa, da Eletroferro. Parabéns, Júnior Araújo. Obrigado. Vinícius Pereira Elias, Eletroferro, a melhor loja de Guarulhos. Olha só que legal. Valeu, Carlos Vini. Soares, Reginaldo, parabéns pela iniciativa. O Carlos da DGS, Marcas e Patentes, também parabenizando o Reginaldo aqui pela iniciativa. A conversa tá boa, a entrevista tá boa, mas nós temos que encerrar. Puxa vida. É com você, Reginaldo. Mas eu vou pedir para o Júnior, para você que está empreendendo, que está iniciando um negócio, um projeto e tal, vou pedir para o Júnior uma dica. Reginaldo, aquilo que eu falo, não basta só acreditar, ter um sonho. Tem que tirar do papel, tem que fazer acontecer. O cara, mas não tenho dinheiro. Busca alternativas. Busca alternativa. Você vai no Sebrae fazer cursos. Também não adianta você montar um negócio e não ter conhecimento. Então, sonhar é possível. Sonhar, todos nós sonhamos, mas realizar é possível. Eu acho que a gente tem que tirar, me perdoe, mas tirar a bunda da cadeira, ir para a rua, acordar cedo, chegar tarde. É o que eu faço todo dia. 7h15 estava na empresa. E saio às vezes 9 da noite, 10 da noite. Entendeu? Tem que ser assim. Se não for assim, não adianta. Não adianta achar que sexta-feira, 4 horas da tarde, em casa vai resolver alguma coisa. Não vai. E conte conosco na Perfil Líder, na ZEC, na Eletroferro. Estamos à disposição para um bate-papo no que precisarem. Tá? Agradeço o convite. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Reginaldo, Luiz também. Estou à disposição. Na hora que precisarem, na hora que me chamarem, estarei aqui com todo prazer. Obrigado. A tua mensagem aí. Muito bom. Nós percebemos hoje diversos casos aqui, né? E o fundamental que né? É você sempre planejar. Se você planeja, a possibilidade do capital que você investe, você conseguir ter o retorno, ter a sua empresa sempre viva no mercado, é muito maior. Então planeje antes de fazer. Obrigado, Júnior. Obrigado, Marcelo. Com você, Luiz. É isso aí. Essa foi a segunda edição do programa falando de empreendedorismo, cases de sucesso, histórias muito legais de empreendedorismo para motivar, para incentivar você a levar adiante o seu negócio e ter sucesso como o Júnior Araújo aqui da Eletroferro, da Perfil Líder, o Emerson Cavadas e a Simone Lopes, que nesse programa passaram por aqui para trocar experiência com você. Eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência e convidar você para a próxima semana, na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui, com mais um programa falando de empreendedorismo, com o Sim Comércio e o Sebrae. Um abraço, até a próxima.